Aleluias. Hoje o nosso pastor foi pregar fora, por isso ele não está presente. O missionário Enéas foi pregar fora, por isso ele não está presente. Mas graças ao bom Deus, nós estamos aqui e temos certeza que Deus ele tem algo para falar ao nosso coração. Eu creio que o Senhor preparou essa noite para ministrar algo na sua vida. Por isso eu quero te convidar a abrir sua Bíblia lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 17. Você abriu aí? Mas eu vou ler um versículo antes. Mas esse é o texto que eu quero pregar para mim poder chegar nele. Que está em 1 Coríntios 2,14, diz assim: as pessoas que não têm o Espírito Santo não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Feche teus olhos em nome de Jesus. Pai, lido foi a tua palavra, Deus. E eu quero te pedir nesta noite, ó Pai, a ousadia do teu Espírito Santo, a intrepidez do teu Espírito, Deus. Me usa segundo a tua vontade, o poder é teu, Deus. E eu sei que o Senhor dá a quem o Senhor quer, Pai. Porque isso está debaixo da tua soberania. Mas se, segundo a tua misericórdia, ó Pai, que o teu poder possa se manifestar nesta noite. Nós clamamos, Deus, que a presença do teu Espírito Santo, ela seja real. Senhor, que o homem, ó Pai, aqui suma, Deus, e somente o Senhor possa aparecer aqui nesta noite. A honra, a glória, o louvor é teu, Deus. Não deixa, meu Pai, nada para mim, Pai, porque tudo é teu, Deus. Que eu diminua, Pai, para que tu cresças em nome de Jesus. Fala conosco nesta noite, meu Pai. Nós queremos ouvir a tua voz. Não deixa nenhum dos teus filhos que entrou por essas portas sair da mesma forma que entrou, Deus. Mas que no nome de Jesus, Pai, segundo a fome, segundo a sede de cada um, Pai, eles possam receber aqui nesta noite. Eu coloco tudo aqui nas tuas mãos, Deus. Dependente da tua misericórdia, dependente da tua graça, eu preciso de ti, Deus. Me usa, Pai. Eu sei, Deus, que tudo que vai ser feito aqui foi o Senhor, Pai. Como eu tenho te orado, Deus, não quero usar o teu Espírito, mas que o teu Espírito me use, Deus, em nome de Jesus. Fala conosco, Deus, nesta noite, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus e te agradeço em nome de Jesus. Li um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, eu vou ler de novo. As pessoas que não têm o Espírito, não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem absurdas, e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Agora a gente vai lá para 1 Samuel, o título da mensagem que Deus colocou no meu coração, é o homem natural e o homem espiritual. Pensa, irmão, Saul e Davi, eles vão enfrentar o mesmo problema, só que vão agir totalmente diferente. Se você olhar a história de Saul, diz a Bíblia que no capítulo 16, verso 14, que o espírito já tinha saído dele. Saul agora no capítulo 17, ele está enfrentando Golias, um problema. Algo muito grande, muito difícil, irmão. Algo que nós podemos entender que ele não tinha recurso para vencer. E ele está enfrentando esse problema agora sem o Espírito Santo. E se você olhar no capítulo 17, verso 11, diz lá a palavra de Deus que a única coisa que Saul fazia era ficar com medo e se afastar. Quando Golias ele vinha lá na frente, eu acredito que todos conhecem essa história de Davi e Golias, diz que todos os dias, durante 40 dias, Golias se apresentava, fazia ameaças, falava contra o povo de Israel, contra o rei Saul. E a única coisa que Saul conseguia fazer é se afastar e temer. Mas a Bíblia vai dizer que certa vez Davi aparece naquele campo.
E as coisas são totalmente diferentes. Se você olhar lá no capítulo 17, verso 23 ao 32, Davi ele procura saber o que está acontecendo. E as pessoas falam: Davi, nós estamos em guerra, e tem um guerreiro aí ameaçando, sabe, o nosso exército. E todos os dias ele aparece, faz afrontas. E quando Davi ouve, irmão, o Golias, diz que Davi ele quis prontamente lutar com ele. Olha que coisa, irmão. O homem natural, sabe, estava ali se afastando, temendo. Agora o homem cheio de Deus, como diz lá no capítulo 16, verso 13, que Samuel, ele unge Davi, o Espírito se apodera dele, tem uma reação totalmente diferente. E eu quero, sabe, que você medite nisso, porque tem muitas coisas que nós vamos viver, irmão, né? Eu tenho ouvido bastante coisas, a gente vai estudando, vai ouvindo, e assim, né, tem muitas pessoas que eles espiritualizam tudo, mas a gente não pode levar para o absurdo de também ser tudo natural. Eu acredito que o Espírito Santo, o que ele quer nos dar é um equilíbrio. Nem tudo é espiritual, mas também nem tudo é natural. Isso é uma verdade. Existem coisas na nossa vida que nós vamos enfrentar que são espiritual. Tem outras coisas que a gente vai enfrentar que é natural. E se você ler o texto lá de Coríntios que eu li, diz o texto lá que o espiritual, o que ele faz? Ele discerne tudo. Eu falo sempre da minha dor de cabeça. Eu, como a gente trabalha no ministério, muitas vezes a gente luta batalhas espirituais, e tem dor de cabeça que são setas, que são, sabe, né, algumas afrontas de Satanás. Mas existem outras dores de cabeça que é apenas alguma coisa que eu comi, alguma coisa que me fez mal. E o que o espiritual faz? Primeira coisa que eu faço, em vez de eu tomar um remédio, eu oro. Eu repreendo. Eu peço a Deus para colocar o capacete. Senhor, me revista com teu capacete. Senhor, se é uma seta, se é algum demônio, eu repreendo em nome de Jesus. Não passou a dor? O que eu faço? Vou lá na minha esposa, cadê ela? Sempre tem um remédio lá e tomo. Às vezes era uma sinusite, às vezes era alguma coisa que eu comi, mas muitas das vezes, irmão, é algum demônio que eu fui ajudar alguém e que ele não gostou. Por isso o espiritual ele tem poder de discernir tudo. Agora o natural não. O natural sabe o que ele vai fazer? Mesmo ele tendo uma seta, ele vai tomar um remédio. Se não resolver, o que ele vai fazer? Tomar outro. E como a gente está vendo que vem medo, se a sua dor de cabeça dura 3, 4, uma semana. Ainda mais hoje em dia que está na moda, câncer. Meu Deus, está com tumor na cabeça, só pode. Aí você para de dormir, já fica ansioso, começa a ter outros problemas por causa disso, porque você não soube discernir. E quantas pessoas, sabe, estão enfrentando batalhas assim, irmão? Se você olhar Saul ele é um homem que ele é natural agora. E o que ele faz? Ele cria um grande exército. Ele busca os recursos que ele tinha. Mesmo assim, não era o suficiente para, sabe, livrar ele. Esses dias, tive uma experiência. Tive uma experiência natural, que agora eu quero pregar como um pouco sobre espiritual, sobre isso. Eu fui no INSS, levei um interno lá, fui conversar com o doutor, porque ele me chamou. Nunca aconteceu isso. Eu tenho 15 anos de reviver, primeira vez que um médico me chama lá dentro, para entrar junto com o interno, e eu fui. O médico ele começou de uma forma muito natural e até correta, e ele falando comigo que o problema de dependência química, ele é uma doença. E se é uma doença, quem tem que cuidar dele? O médico, o psiquiatra. Tem que dar um monte de remédio. E eu fui, né, diante da experiência que eu tive, eu falei, doutor, mas eu nunca tomei remédio. E ele foi bem educado comigo, ele falou, mas então, você não é médico para você se automedicar, se autoavaliar. Naquele momento, Deus ele trouxe algo no meu coração, falou, filho, você tem que discernir ele, porque ele é natural, e ele vai por esse caminho da medicina. E que, muitas das vezes, a pessoa ela já passou, a mente dela já foi, a droga já consumiu, e é necessário mesmo. Só que existem outros casos que são espiritual. E eu tive que, né, compreender ele. Sabe o que poderia acontecer? Ele começar a discutir. Sabe o que eu fiz? Tratei educadamente. Falei, o senhor tem razão, doutor. Porque é até onde ele conhecia. Ele só poderia falar até ali. E eu tinha que respeitar a opinião dele, porque ele é natural, irmão.
Agora, o espiritual, ele tem que discernir. E eu sei que muitos casos, não é somente, sabe, para a medicina. Muitos casos é poder de Deus que tem que se manifestar. Porque eu vivi essa experiência. No meu caso, eu fui, sabe, um problema, fui um viciado, usei droga. E o meu problema era espiritual. Tentei parar várias vezes, irmão. Entrou outras pessoas junto comigo que tomavam, não sei. Tem pessoas no projeto que às vezes elas tomam mais de 10 comprimidos. 5 de dia, 5 de noite, e um comprimido mais pesado que o outro, e eu não vejo melhoras. Mas como eu respeito uma coisa, o médico receitou, filho, você vai tomar. Se é uma receita médica, a gente tem que respeitar. Mas eu quero que você entenda que tem muitos problemas que nós estamos enfrentando, que a gente precisa ter de discernimento. Se você olhar para o texto ele mexe muito com a gente. Porque você já imaginou, né, Davi falando para os naturais que ia vencer aquele gigante com uma pedra? Imagina aí na sua cabeça. Você está lá numa guerra, todo mundo usando armas e mais armas, aí chega um lá com uma tiradeira e fala que está vindo para a guerra. Você pelo menos vai chamar ele de louco, irmão. E a Bíblia diz exatamente isso. Quem não discerne as coisas de Deus, diz que as coisas dele são loucura. Tem muita coisa, irmão, você vai tomar remédio a vida inteira, que uma oração ia mudar a sua história. Mas existem outras coisas, sabe, que não é oração, realmente precisa de um tratamento. Se você olhar a Bíblia fala que certa vez Paulo falou para Timóteo: Timóteo, toma um pouco de vinho, porque ele tinha um problema no estômago e não era a oração que ia resolver. Só que a gente precisa discernir, porque também a gente tem problema na nossa vida, que às vezes com oração, sabe, que com uma busca mais de Deus, aquilo poderia mudar. Mas a gente acha, né, como eu vejo muitas vezes, a pessoa ela tem facilidade de crer na maldição. A pessoa fala: não, mas isso veio hereditariamente, veio do meu pai. E meu pai, que o meu bisavô tinha diabetes, que o meu pai tem diabetes, e aí eu vou ter que ter? Está repreendido, irmão. Agora, se acontecer, eu tenho que me cuidar. Eu tenho que ir para Deus, porque Deus, a Bíblia diz que Jesus se fez maldito. Lá naquela cruz, ele levou toda a maldição sobre ele. A palavra de Deus diz que por causa das feridas dele, nós somos sarados. Isso para o homem natural, isso é loucura, irmão. Pela genética, pelos estudos, pela ciência, pelos médicos, você tem, sabe, possibilidade de ter aquilo que o seu pai teve, mas pelo poder de Deus, irmão, nós podemos ser curados. A maldição, ela pode ser quebrada. Geneticamente, meus pais beberam, meu avô bebeu, e por isso que eu bebi. E se eu for andando nesse trilho, o que vai acontecer com os meus próximos? Só que chega uma hora que a gente tem que ser espiritual e não aceitar mais, que isso tem que ser quebrado no nome de Jesus. Eu estou falando para muita gente o que é loucura. Talvez muitos aqui estão falando: esse pastor é louco. Mas é assim mesmo as coisas de Deus. Se você não tiver o Espírito Santo, irmão, você não vai discernir as coisas de Deus. Porque existem coisas que são resolvidas em oração. Tem pessoas que são transformadas pelo poder da oração. Hoje uma pessoa chegou aqui à frente. Ele estava falando para mim que fez aniversário, 12 anos, que ele sofreu um acidente. E ele estava falando para mim assim: os médicos fizeram tudo. Eu falei: os médicos fizeram tudo e a sua mãe orou. Porque muitas das vezes os médicos fazem tudo e a pessoa morre, mas lá tem uma mãe que ora, tem uma mãe que intercede, tem uma mãe que busca, porque ela discerniu que precisava de Deus. Aquilo para a medicina não tinha mais volta, talvez ele ia vegetar em cima de uma cama, mas Deus é poderoso para fazer mais, muito mais do que pedimos e pensamos. Ou nós discernimos, ô irmão, ou nós não provamos das maravilhas de Deus. Saul perdeu isso. E fato é, sabe, Saul era um homem de Deus que tinha provado das coisas de Deus, mas Saul por um tempo, ele perdeu o Espírito Santo. E se nós formos cristãos sem o Espírito Santo, nós vamos nos tornar natural. Tinha que acontecer mesmo. Eu nunca acreditei num acaso, irmão, eu não acredito.
Tudo eu penso é Deus, decidência. A Bíblia diz que não cai uma folha se Deus não quer, irmão. Deus conhece todos os cabelos que estão na nossa cabeça, Deus conhece tudo, Deus sabe tudo. De vez em quando pessoas têm sonho e vêm falar comigo, pastor, eu sonhei. Falei, que bom, ué. Mas o sonho era ruim, graças a Deus, ué. É tempo de você orar, interceder, não quer dizer que sonhou que vai acontecer, irmão. Tem coisa que Deus nos mostra para a gente interceder, para a gente orar, para a gente buscar Deus, para Ele mudar as coisas. Às vezes Ele nos visita mesmo e fala o que está para acontecer, mas nós podemos orar. Biblicamente, Abraão, Deus visita ele e fala, Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Abraão logo pensou, meu sobrinho está lá. Ele podia se contentar, Deus falou que vai destruir, e agora vai destruir Sodoma e Gomorra, meu sobrinho vai morrer. Não, a Bíblia diz que ele começou a interceder. Ele falou, Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir aquele lugar, até chegar onde ele queria, que era Deus tirar Ló de lá. Então tem muitas coisas que estão acontecendo na nossa vida, irmão, que nós precisamos nos tornar espiritual. Se você olhar dentro desse texto, sabe, irmão, um homem chamado Saul, quando ele olhou para as coisas naturais, ele viu que não tinha como. E talvez o que você está vivendo é assim, não tem como. Se a gente falar de problema em casamento, como é que é? Qual é a solução que as coisas naturais hoje nos ensinam? Separa. Se você falar que um filho está com um problema, manda ele embora de casa. É a forma natural de agir, irmão. Se você tiver um problema financeiro, sabe, faz um empréstimo. É natural. Vai lá, enfia lá, sabe, dentro de uma dívida, pega com um agiota, paga juro atrás de juro. Agora, você já ouviu falar que a gente coloca as nossas necessidades diante de Deus? Eu falo para você coisas que já aconteceu comigo. Certa vez eu ganhei uma oferta, eu vivia na clínica e eu ganhava mais ou menos aí R$25 de oferta mensal, que dava para pagar o ônibus, eu estudar e era suficiente para mim, porque eu não gastava com mais nada. Só que veio na minha mão R$1.000. E eu fiquei assim maravilhado, irmão, ganhei uma oferta de R$1.000, para quem ganhava R$25 um mês. Era tanto dinheiro que eu não sabia o que fazer com ele. Eu coloquei no banco, fiquei assim, impressionado. Na época eu nem tinha celular, não sei como é que era. E assim, eu não tinha um planejamento para gastar ele, não era uma necessidade minha, mas eu ganhei R$1.000. E eu falei, meu Deus, eu já me assusto. Quando vem assim, não sei o que é não, mas vai vir alguma coisa. Chega uma pessoa para mim, sem saber, imagina uma pessoa que ganha R$25, provavelmente esse que não vai ter como mesmo ajudar. E a pessoa começa a chorar. E vai contando a vida dela, e no final ela tem uma dívida de 1.000. Faz comigo não, Deus. E ele faz. Sabe o que Deus falou no meu coração? Dá os R$1.000 para ela. Eu faço uma coisa, eu nunca gosto de demorar, porque senão a gente muda. Eu sempre faço mais rápido, porque aí não tem como eu ficar ponderando com a minha cabeça. Fui lá rapidamente, peguei e dei para a pessoa, porque eu não precisava, irmão. Mas a pessoa, ela estava necessitada. Sabe o que ela podia fazer? Fazer um empréstimo, pagar ele até hoje. E quantos estão assim, sabe por que não orou? Porque não buscou Deus? Porque não dobrou o joelho? Eu vou te falar, eu não só fiz com pessoas, pessoas fizeram comigo. Eu me entrei numa dívida, peguei um dinheiro, R$1.000. R$1.000 também. Estou lá, um homem de Deus me liga, fala, ó, Deus mandou conversar com você. Fui conversar com ele, e no final da história ele falou assim, ó, Deus mandou te dar, me deu os R$1.000 para me pagar a minha dívida. Deus, Ele sabe de todas as suas necessidades. O problema é que às vezes a gente não busca Ele. Sabe em que Saul estava confiando? No seu exército. Sabe o que o exército de Saul estava fazendo com ele? Recuando junto com ele. Todos os recursos naturais que Saul tinha, não resolvia. Aí entra Deus na história. Ele leva lá um menino, que só sabe jogar tiradeira. E fala, é desse jeito que eu vou vencer. Como é que o natural vai aceitar isso, irmão?
Aceita agora uma criança ser a boca de Deus, a sua vitória. Como eu estou pregando aqui nesta noite, estou dizendo que uma oração pode mudar a tua vida. Ah, pastor, não acredito muito nisso não. É por isso que muitas vezes, sabe, nós não estamos vivendo o melhor de Deus, e é a promessa, irmão. Sabe, a Bíblia está aqui, ó, mostrando dois homens vivendo a mesma história e agindo totalmente diferente. Porque um era espiritual, o outro era natural. E eu vou te dizer, sabe, a Bíblia diz de uma mulher. A Bíblia diz que aquela mulher estava curvada durante 18 anos. E sabe qual era o problema dela? Era um demônio. Diz que um demônio tinha aprisionado ela 18 anos e ela andava curvada. E tem muitas coisas na nossa vida, irmão, que é espiritual. E que só vão ser resolvidas quando a gente aprender a entrar na presença de Deus e discernir. Sabe, talvez tenha aí insônia que você está vivendo. São batalhas que Deus está te chamando para orar. Hoje eu estava ouvindo um testemunho, o cara estava falando algo tão pesado, irmão, mas me chamou tanta atenção que eu quero compartilhar. Ele falou que ele entrou numa batalha tão pesada, que chegou um momento da batalha espiritual que ele estava, ele começou, sabe, vir na boca dele palavra de blasfêmia contra Deus. Ele era um crente, mas começou a vir, descia na mente dele esses pensamentos, palavras horríveis, que ele falou, não posso nem falar essas palavras novamente. A gente, né, lá no projeto já pegamos pessoas que tiveram recaídas, que depois eles começam a falar tantas coisas absurdas contra Deus. Teve um rapaz que ele caiu, ele tomou 30 comprimidos, 30 diazepam de uma vez só. Ficou surtado. Sabe o que saía da boca dele? Pensa, ele não está nem pensando para falar, só blasfêmia contra Deus. O demônio pegou ele de uma forma, irmão, que a boca dele só falava contra Deus e coisas absurdas. E tem muitos momentos que está vindo coisas absurdas na nossa mente e a gente está achando que é nosso. A gente está aceitando naturalmente que se a gente jejuasse, se a gente orasse, se a gente buscasse mais a Deus, Ele ia nos dar discernimento. Ele ia mostrar que tem uma saída, sempre tem uma saída. Deus sempre tem uma saída, irmão. Eu falo ainda que enfermidades não seja curada aqui. Ele falou que nós vamos morrer e vamos para o céu. E lá no céu não tem enfermidade, mas que tem uma saída, tem, irmão. Ainda com o mal que você está vivendo, você vai viver com ele, lutar com ele o resto da sua vida. Mas um dia a gente vai morrer. E a hora que a gente morrer, a gente sabe que nada disso a gente vai levar junto com a nossa ressurreição. Por isso a gente precisa, sabe, buscar o Espírito Santo. Porque tem muitas coisas que a gente precisa discernir. É claro, eu nunca gosto do exagero. Nem tudo é demônio, irmão. Tem coisas que é natural. Mas nem tudo é natural. Tem coisas que é espiritual. E sabe, a Bíblia, é a Bíblia, não sou eu. Ela fala que só o espiritual pode discernir todas as coisas. O natural não pode discernir. Talvez você, né, a pessoa que não tem o Espírito Santo, ela pode estar achando que é demônio e às vezes não é também demônio. Você pode falar assim, rapaz, minha dívida só pode ser demônio, meu Deus, eu fico devendo todo mundo. Aí você vai ver que não é demônio, é você que não sabe gastar. É você que não sabe administrar, você compra além do que você ganha. E aí a gente quer colocar a culpa em demônio, não é demônio. Mas eu quero te dizer, tem coisas que infelizmente é o devorador. Tem coisa que é ele, sabe, que vai lá e rouba o que a gente tem. Que toma a nossa alegria. Tem hora que a gente tem tudo para ser feliz. Uma pessoa, talvez com a metade com o que você tem, ele ia ter um sorriso desse tamanho no rosto. Mas pastor, eu não consigo ser feliz, eu não consigo. Por isso busque o Espírito Santo. Sabe, nesse texto aqui, antigamente ele era dado a poucas pessoas. Mas a Bíblia diz que Jesus subiu ao céu e fez uma promessa. Que ele ia derramar o Espírito Santo sobre velhos, sobre jovens, sobre, sabe, os judeus, sobre os gentios, sobre todo aquele, sabe, que assim buscar. Se você pedir, a Bíblia diz, o Pai, Ele te dá o Espírito Santo. É só questão de pedir, irmão. Pedir, bater, buscar. E não é pedir um dia,
Tem pessoas que são batizadas no primeiro dia, tem gente que é batizado quando desce na água. Tem outros como eu, é batizado depois de anos. Mas uma coisa você precisa, ter fome e sede dele. Enquanto você não comeu, enquanto você não bebeu, você não pode parar de pedir. Enquanto você não teve uma experiência com ele, você não pode, sabe, descansar. Porque é assim com Deus. Tem coisa que é insistindo muito, irmão, pedindo muito, chorando muito para ter. E eu acredito, sabe, que Deus, algumas coisas Ele permite na nossa vida, é para a gente valorizar. Porque muitas vezes vem fácil e a gente deixa ir fácil. Mas tem coisas que a gente sabe que foi luta. Foi muitas noites, muitas madrugadas, muito jejum, muito monte para receber de Deus. E por isso a gente tem que guardar. Quero continuar aqui na história. Agora, eu quero te mostrar como agir contra esse gigante. Primeiro eu falei de você discernir a tua luta. Se ela é espiritual, se ela é natural. Como eu disse, talvez a sua dívida é você aprender a gastar. Ninguém aqui, irmão, pode colocar a culpa em demônio se gasta mais do que ganha. Agora, se você gasta menos do que você ganha e alguma coisa está dando errado, aí nós temos que orar. Você já viu? Tem gente assim que anda tudo certinho, mas aí começa as coisas, parece, cadê Deus? Onde que está indo? E aí a gente precisa discernir. Agora tem outros, irmão, que nem ganhou, já gastou. E eu tenho, aí não precisa ser muito espiritual não. Sabe? Se você faz assim, infelizmente, filho. Imagina, você ganha R$1.000. Você quer, vamos pensar aí, você quer comprar um carro que a prestação dele é R$600. Sabe o que vai acontecer? Eles vão levar seu carro, irmão. Porque não vai ter como você pagar. Não tem como você ter um carro ganhando R$1.000. Você tem que comer, você tem que viver, você tem que vestir. O carro, vou te falar, só o carro sozinho de R$600 de uma prestação, ele vai gastar seus outros 400. Isso é natural, você não precisa nem de orar a Deus para perguntar, não. Não precisa ser um carrão, não, um carrinho mais ou menos, vai gastar tudo. Quanto está a gasolina, irmão? 5,10, né? Como é que vai fazer? Vai ficar guardado na garagem? Do mesmo jeito vai dar gasto. Tem IPVA, tem um monte de coisa que tem que gastar. Tem que fazer revisão. Agora tem que fazer revisão. Você vai mais ou menos numa oficina aí, filho, é R$400, R$500. Então, são coisas naturais, não precisa nem de Deus. Deus não precisa nem responder. Eu estou falando aqui, ó, não precisa nem falar que é Deus me usando, não, irmão. Tem gente assim. Que aí vem colocar que é o devorador, que é o diabo, que não quer que eu prospere. Não. Aprenda a gastar. Quando você estiver nessa condição, aí Deus vai te dar. E as coisas de Deus são assim, são bênçãos na nossa vida. Como eu disse, sabe como agir com esse problema? Eu não sei o seu gigante, eu não sei o seu problema. Como agir? Eu até anotei aqui algumas coisas que Deus colocou no meu coração. Hoje, se você for natural, vão ser loucura. Mas se você for espiritual, você vai discernir. Então, daqui para frente, o que eu quero falar é como você vai agir com esse gigante que você está enfrentando. Só que se você não buscar o Espírito Santo, isso aqui pode ser uma loucura para você. Pode entrar aqui e sair aqui, irmão. Agora, se você, sabe, se o Espírito Santo te tocar aí e te dar discernimento, irmão, e você colocar a palavra em prática, eu tenho certeza. Como Davi venceu aquele gigante, Deus nos dá a capacidade para vencer os nossos. Porque eu não acredito que ficou aqui registrado só para Davi. Todas as vezes que eu vejo as Escrituras, eu entendo que é Deus nos dando a oportunidade de viver as mesmas coisas. É oportunidade, irmão. O Gabriel pregou aqui sexta-feira, quando ele viu que o pastor Josiel venceu, ele falou, Deus, é possível. Um homem com aquelas experiências venceu, eu também posso vencer. E vou te dizer, tem um monte de gente aqui vencendo por causa desse testemunho. São pessoas que você pode procurar aí, falou, eu ouvi, e eu não queria não, mas hoje eu posso dar testemunho também, que é assim mesmo. Por isso Deus deixou escrito. O primeiro ponto, como agir? Se você vê, Davi e Saul reagiram àquela situação, um muito mal, o outro muito bem. Agora eu quero falar de Davi, como Davi agiu. Capítulo 1, capítulo 17, verso 26,
Davi, ele quer saber quem é esse incircunciso. E esse é o primeiro passo para a gente vencer as nossas dificuldades. A gente precisa conhecê-los, irmão. Como eu disse, você precisa discernir. Sabe quando Davi ele pergunta quem é esse incircunciso? Não é só uma palavra. Davi, quando você vai entender o que é circuncisão, você vai ver que é muito mais profundo do que uma simples pergunta. A circuncisão, ela vem lá de Abraão. Era uma aliança que Deus fez com Abraão. Sabe o que Davi está falando? Esse incircunciso, ele não tem aliança com Deus. Todo mundo olhava para Golias e via um grande homem, que a Bíblia, né, vai dizer mais ou menos aí, quase 3 metros de altura, com uma armadura enorme. Alguém, sabe, que tinha várias vitórias. Mas Davi, quando ele começa a procurar a fundo e saber quem era aquele gigante, ele vê que ele é um incircunciso. Ele é um homem que não tem a proteção de Deus. E nós, quando não temos Deus, irmão, nós somos vulneráveis. Nós nos tornamos, por mais forte, por maior que você seja, por mais recursos que você tenha, nós nos tornamos fracos. Sem Deus, irmão, nós perdemos lutas. É o que a gente vai ver nessa história. Golias era preparado, Golias era forte, Golias tinha, sabe, né, várias vitórias, mas ele não tinha Deus. E existem lutas que nós vamos enfrentar, que se nós não tivermos Deus, nós vamos ser derrotados. E Davi, ele começa a discernir quem era o seu adversário, onde estava a sua fraqueza. Ele sabia, a fraqueza dele é porque ele é incircunciso. Ele acha que não precisa de Deus. Toma isso para você, irmão. Todas as vezes que você colocar no seu coração que você não precisa de Deus, você se tornou fraco. E agora para frente, pedrinhas pequenas podem nos derrubar. Coisas pequenas podem nos destruir. Quantas pessoas acham que não precisam de Deus e se tornam vulneráveis a vários problemas? Porque o nosso Deus, como a gente vai ver nessa história, ele é especialista em dar livramento, em dar vitória. Davi, ele mesmo disse, sabe, que ele ia no nome do Senhor, e ele só venceu por causa de Deus. E esse é o primeiro passo que a gente tem que entender. Se a gente está vivendo uma vida sem Deus, não tem como ter vitória, irmão. Se você veio aqui nessa noite buscar a tua bênção, eu quero te dizer, ela começa em você ter Deus. Ela começa em você ter uma aliança com Deus. Antigamente se fazia o que? A circuncisão. Era uma forma de mostrar que a pessoa tinha aliança com Deus. Hoje a palavra de Deus diz que a circuncisão, ela é feita no coração. É aqui dentro, ó, que o Espírito Santo ele habita. Essa é a aliança que Deus fez conosco. Ele nos marcou com o Espírito dele. É a prova que somos dele, irmão. Que temos dele, é o Espírito Santo. E se a gente não tem Deus, se a gente não tem o Espírito Santo, dificilmente nós vamos vencer tudo. Vai se levantar problemas que muitos vão vencer, que outros não. Por falta de Deus. Por falta de Deus. Sabe, não tem como eu te enganar. Sabe, eu sei que tem coisa aqui que a gente vai orar e Deus vai agir na sua. É assim. Muitas coisas Deus pode fazer numa oração. Mas existem outras, irmão, que só você e Deus pode ser feito. Meu testemunho é o seguinte, fiquei 9 meses internado e mais ou menos 9 meses eu buscando, lendo a Bíblia, orando, querendo muito Deus, eu tive um sonho. E o meu sonho, assim, foi um pouco, me deu muito medo daquele sonho. Porque naquele sonho eu estava na sala de culto, lá onde tinha um culto na clínica, e o pastor Fernando, ele orava. E quando ele começava a orar por mim, eu ficava possesso. Você imagina, eu comecei a ver toda a cena, eu subia na parede, possesso, falei, meu Deus do céu. E eu fui vendo aquela cena, e o pastor repreendendo aquele demônio, e eu acordei. Quando eu acordei, meu coração, ele estava saindo pela minha boca, eu apavorado, com medo, falei, meu Deus, eu estou com um demônio no meu corpo, que coisa louca é essa, Jesus? Eu já te aceitei, eu te busco, eu oro, eu jejuo, Senhor, o que é isso? E eu fui para o pastor Fernando. Falei, pastor, olha o sonho que eu tive. E eu todo com medo, e ele começou a rir. Porque eu era natural, ele espiritual, e eu não estava discernindo. E ele falou, filho,
Deus, Ele te libertou em sonho. Ninguém nunca colocou a mão na minha cabeça e eu caí no chão, irmão. Deus veio em sonho e me libertou. Tem muitas pessoas que a gente vai colocar a mão, elas vão ficar possessas e Deus vai manifestar o poder. Mas tem outros que vão ter que buscar. Sabe quantos versículos eu lia por dia? Eu cheguei a ler 50 capítulos da Bíblia todos os dias. Chegou momentos na minha vida que eu lia Mateus num dia, Marcos no outro, Lucas no outro, João no outro, Atos no outro, e eu ia lendo um livro atrás do outro por dia. Meu pastor chegou ao ponto e falou: meu filho, eu tinha tempo, tudo bem, mas também eu tinha sede, eu queria. Era algo que estava além do que eu posso te explicar. Por quê? Porque nem jornal eu lia. Sabe o que eu lia no jornal? Aquela frase que tem atrás, embaixo da imagem. Eu fiquei de recuperação várias vezes, porque eu não lia no colégio. Só que quando eu encontrei com Deus, Ele colocou sede, eu comecei a ler as Escrituras. Eu li mais ou menos, antes de eu ler a Bíblia toda, eu li o Novo Testamento mais ou menos umas 20 vezes. Eu comecei a ler a Bíblia toda, eu li um capítulo, eu li um livro por dia. Chegou uma hora que o meu pastor, ele falando comigo, falou: sabe o que aconteceu? Entrou tanta luz que as trevas teve que sair. E eu quero te dizer uma coisa, tem coisa é você e Deus, irmão. Tem coisa que eu sei que tem que partir atrás dele, buscar, ter sede e fome. Que não vai ser ninguém que vai colocar a mão na tua cabeça, mas vai ser na madrugada que Deus vai te visitar. E foi isso que Davi ele entendeu, que era ele Deus, e aquele incircunciso não tinha Deus. Por isso ele agora é vulnerável. Por isso que agora Davi sabe, eu posso vencer. E eu vou te dizer uma coisa, o inimigo também sabe. Porque o inimigo sabe quem tem aliança aqui com Deus e quem não tem. Naquele dia era Davi vencendo o incircunciso. Mas hoje a nossa luta, a Bíblia diz que não é contra a carne nem sangue, mas é contra os principados. E o demônio, ele sabe quem tem Deus e quem não tem. Está lá no livro de Atos, diz que os filhos de Cefas, se eu não me engano, diz que certa vez eles foram repreender um demônio, e diz que o demônio, saiu em cima dele, bateram neles, deixaram eles pelados, porque o demônio falou: a Paulo que tu está dizendo, a Cristo que ele prega eu conheço, mas vocês eu não conheço. Ele sabia, vocês não têm Deus, e estão querendo usar o nome dele. Não basta, irmão, tem uma carteirinha quando chega a batalha espiritual. Se isso aqui te desse proteção, eu vou falar, as pessoas estariam vendendo caramente isso. Certa vez um homem perguntou: quanto que é para ter? Isso aqui ganha de graça. Ou talvez em busca, mas é pela graça. Como está a sua vida com Deus, irmão? Você quer vencer? Você quer vencer esse gigante que se levantou? Você quer arrancar a cabeça dele? Eu te pergunto, sabe, você tem aliança com Deus? Então faça hoje. Se você não tem, você tem a oportunidade de fazer hoje uma aliança com Deus. Ele é acessível. Se você lembrar da história do filho pródigo, diz a palavra que quando o filho voltou, a primeira coisa que ele coloca é uma aliança no dedo. Ele fala: pega o anel e coloca no dedo dele, porque Deus, ele continua fazendo aliança com o homem. E tudo por causa do Filho dele, tudo por causa de Cristo, irmão. Mas uma coisa que a gente não pode fazer de jeito algum é andar sem aliança com Deus. Nos tornamos fracos. E isso é discernimento, você tem que ter esse discernimento, irmão. Você pode enganar todo mundo aqui, mas quando chegar a hora da batalha espiritual, não tem como enganar. Já teve a experiência de uma possessão? Normalmente as pessoas que sabem que não têm aliança com Deus, o que elas fazem? Elas ligam, elas chamam, se elas veem o barulho ali, se vir aqui orar e começar a fazer barulho aqui, deixa eu pegar meu carro, porque isso aí é para pastor. Só que eu quero dizer, tudo bem, Deus chamou a gente para isso, mas tem coisa que vai acontecer lá na sua casa que a gente não vai estar lá. Tem coisa que vai visitar o teu filho. Tem coisa que vai te visitar, vai visitar o teu casamento, vai visitar o teu trabalho, e aí? Como é que você vai fazer? Davi, ele sabia, irmão, eu tenho aliança com Deus, eu sou circuncidado. Eu tenho a marca, eu tenho o Espírito Santo, ele foi derramado sobre a minha cabeça. E quem é esse circunciso? Quem é esse homem para se levantar contra alguém que tem aliança com Deus? E eu quero te dizer, a palavra de Deus nos faz promessa,
Que a Bíblia diz assim, ó, que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Deus. Se é a igreja, irmão, se você é de Deus, se você é igreja, se você é templo, se o Espírito Santo mora em você, as portas do inferno não podem prevalecer. Vírgula. Mas se você não é igreja, sabe de uma coisa? A Bíblia diz que ele veio matar, roubar e destruir. Da mesma forma que Golias é vulnerável, nós podemos ser. Da mesma forma que ele cai por uma pequena coisa, nós podemos cair. Paulo ele vai escrever isso na carta aos Coríntios: aquele que está de pé, cuide. Irmão, sem Deus é queda. Sem conservar essa aliança, sem renovar ela, sem comer do corpo, sem beber do sangue, eu não vou cear não. Tudo bem, você não vai cear, mas você está abrindo portas. E eu vou te dizer uma coisa, sabe, esse inimigo ele é atrevido. A Bíblia diz que ele fica como? Como leão, bramindo e rangindo, sabe, procurando alguém que ele possa tragar. Ele não descansa, ele não dorme. Sabe, a todo tempo ele está colocando alguma armadilha para abrir uma brecha na tua vida, para abrir uma brecha no teu casamento, para abrir uma brecha na tua empresa, no teu trabalho, de alguma forma, irmão. Ele está procurando um jeito de entrar. E se a gente não vigiar, aí ele vem e destrói. Mas Davi discerniu que quem é fraco nessa história é ele, se a gente estiver com Deus. Agora a gente precisa discernir. Se a gente estiver sem Deus, quem é fraco somos nós. Primeiro passo para a gente vencer o nosso adversário, essa luta, a gente precisa de discernimento, irmão. Segundo passo, capítulo 17, versículo 34 e 36, olha que coisa linda. Mas Davi argumentou diante de Saul, quando o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e surgiu um leão ou um urso feroz, que arrebatava uma ovelha do rebanho, eu perseguia, e o atacava, e arrancava a ovelha de sua goela, e vinha contra mim, e eu agarrava pela juba, e o feria, e o matava. Davi está contando uma história que ninguém conhecia, uma história secreta. E quando a gente fala secreto, a gente vai lá para Mateus 6,6, que o Senhor Jesus ele fala o quê? Para a gente ter uma vida em secreto. Quando ele fala de oração, ele fala assim: vai para o teu quarto em secreto, fecha a porta e ora a Deus. Ninguém conhecia essa história até aquele momento, até Davi falar, irmão. Você quer vencer? Você precisa, eu preciso ter vida em secreto. Orar quando ninguém está vendo, irmão. Buscar quando ninguém, sabe, está por perto. É isso que a Bíblia está falando. Só que não é buscar um dia. Se você olhar aqui, Davi tinha várias lutas, com várias coisas difíceis que ele enfrentou. Sabe, a gente precisa, irmão, entender uma coisa, que o evangelho não é mágica. Sabe? Como Naamã achava que o evangelho era o quê? O profeta saía, colocava a mão na cabeça dele e ele era curado. Todo mundo quer uma coisa fácil. Jesus nunca prometeu ser fácil, irmão. Tem que ter vida em secreto. Muitas lutas em particular que você está enfrentando, é Deus te treinando para algo muito maior. Hoje em dia, sabe, as pessoas não querem mais buscar Deus em secreto. Infelizmente é uma competição de quem prega mais, de quem canta mais, de quem ora mais, de quem lê mais, de quem faz mais. É até um perigo às vezes a gente ficar falando o que a gente faz em secreto. Por isso que a Bíblia fala: o que a direita faz, a esquerda não fica sabendo. Porque senão entra em competição, irmão. Mas uma coisa é certa, Davi, ele não estava despreparado, ele tinha comunhão, ele tinha experiências. E eu quero te dizer, você quer ter experiência com Deus, irmão? Vai para o secreto. Vai para a oração. Porque tem muitas coisas que às vezes Deus faz, mas a gente, infelizmente, se torna incrédulo rapidamente. Talvez se você tivesse conversado comigo, você poderia dizer: o pastor está pregando isso porque conversou comigo. E quantas vezes, sabe, né, o pastor Gisel, ele fala que eu não atendo ninguém antes de pregar.
Por quê? Porque às vezes eu vou conversar com a pessoa, Deus me deu uma palavra, e quando eu estiver pregando, pode entrar uma seta no coração dela, que o pastor só está pregando isso porque ele ouviu. E muitas das vezes é Deus querendo ministrar na tua vida. Não é para... Sabe, teve um irmão que ele chegou no projeto, e ele falou assim, rapaz, o pastor ontem, meu Deus do céu, ele só pregou para mim, mãe. Aí eu olhei para ele e falei, irmão, você acha assim que você é... Hein? A igreja tinha mais ou menos 500 membros. Irmão, você acha assim que você é tão importante assim para ele preparar um sermão só para você? Porque o que o pastor pregou ele não gostou, ele achou que estava dando uma direta para ele. Falei, irmão, você está com prestígio mesmo, hein? Pastor pensar no seu o dia inteiro só para pregar só para você. Que maravilha, hein? Ó, agradece a Deus que o cara ficar uma tarde inteira, horas atrás de uma Bíblia, para pregar uma palavra, sabe, diretamente para você, é um privilégio, irmão. Só que infelizmente tem muita gente agindo assim. Deus falando com ele, e ele não entendendo, não tendo a experiência que ele precisava ter. Quantas das vezes eu li a Bíblia e não entendi o texto, aí o pastor vinha pregar e pregava exatamente o texto que eu tinha lido. Ele começava a explicar o texto todinho como se eu tivesse perguntado para ele, e ele pregando, e eu falando, agora eu estou entendendo, Deus, o que eu não estava entendendo. Isso é algo maravilhoso, irmão. É as experiências que a gente precisa ter com Deus, porque é isso que vai nos fazer ser mais que vencedor. Não é somente o versículo, mais que vencedor não, é vida no secreto, irmão. Esse foi o segundo ponto. Terceiro ponto, e esse aqui eu acho muito interessante, que é o versículo 40, do capítulo 17, diz assim, em seguida, Davi tomou na mão o seu cajado, e escolheu no riacho 5 pedras bem lisas. Olha que coisa interessante. Diz que em seguida Davi ele desce aonde? No riacho. Quantas pedras tinha lá, irmão? Ao ponto que a Bíblia diz que ele escolheu. E eu quero te dizer uma coisa, irmão, escolhas, ela muda o nosso futuro. Ela determina o nosso futuro. Davi não chegou lá, sabe, como qualquer um, pegando qualquer pedra, não. Eu fico pensando, ele meditou, ele escolheu, ele viu o peso, ele viu, sabe, a circunferência dela, ele olhou, ele examinou e falou, essas aqui que é boa. E a gente precisa analisar nas nossas escolhas. Não podemos sair, sabe, fazendo escolha de qualquer forma, porque isso pode influenciar no teu futuro, irmão. Você acha que Davi sabia que na primeira ele ia acertar, irmão? Você acha que oportunidades voltam toda hora? Nós sabemos que tem oportunidades que são únicas e nunca mais. Tem coisa que acontece uma só vez e nunca mais vai acontecer. Tem coisa que acontece todo dia, mas tem coisa que é uma única vez. E por isso que a gente precisa ter temor, a gente precisa, sabe, né, olhar friamente, calcular, pensar, pedir, orar, para ver se essa escolha é certa. Você quer ver uma escolha que vai te influenciar o resto da sua vida? Claro que a primeira é se você vai aceitar Jesus ou não, mas é o que eu quero falar, é o seu casamento. Depois que a gente casa, é até que a morte. Eu falo, tem coisas que você trabalha e você pode mudar. Hein? Você vai começar fazendo uma faculdade, tem tantas pessoas que faz mais umas 10. Nem termina a primeira que ele fez, ele vai mudando no meio do curso. Mas casamento não, irmão. Biblicamente a Bíblia diz que a gente tem que casar uma única vez. E por isso eu te digo, então, é uma coisa que a gente não pode escolher de qualquer forma. Não pode ser só com os nossos desejos. Nós precisamos buscar Deus. Porque isso vai te influenciar para o resto da sua vida. Você tem que pedir, você tem que bater, você tem que pedir confirmação de Deus. Seu irmão, faz prova com Ele, busca Ele. Porque nós temos um Deus que tem boca aí. Mas o que tem gente que não perguntou a Deus, irmão. E normalmente é assim, a gente não pergunta a Deus, mas depois quer que Deus resolva os problemas. No dia de escolher, ninguém quis falar com Ele. Mas agora que talvez não está, que a gente viu, meu Deus, o que eu fui fazer? Aí a gente vai fazer aquela oração, Deus, Deus. Né? Como o Cláudio Duarte gosta de dizer, aí tem gente fazendo a oração, né? Como ele falou, você quer separar, eu oro. Mata ele, Deus. Mata ele, porque é a única forma, irmão. Se escolher o filho, agora é até que a morte se separe, é bíblico. Não tem jeito não. Mas tem muita gente, sabe, que não está pensando.
E por isso talvez o seu gigante não tenha caído. Porque você tem escolhido mal. Tem coisas que, imagina Davi pegar qualquer pedra e na hora que ele atira, ela pega um destino errado, irmão. Então, está vendo? A sua escolha pode mudar o seu destino, cara. Ela pode fazer você ir para o alvo, mas também pode fazer você errar o alvo. E se tem uma coisa que eu penso, sabe, que Davi não ficou ali, sabe, 5 minutos, não, irmão. Se você olhar, Davi era uma pessoa que ele meditava, e eu acredito que ele foi para aquele momento, ele refletiu, ele pensou, ele orou, ele buscou, ele pediu de novo, ele falou, Deus, ele pegou, ele conferiu, falou, ele deve ter orado, consagrado, falou, Deus, é essas pedras aqui que vai glorificar o teu nome, Senhor. Então abençoa a minha escolha, abençoa, Pai, me mostra aqui, faz ela brilhar mais do que as outras, porque a gente não pode sair escolhendo de qualquer forma, irmão. Porque é por isso que muita gente, sabe, tem sido derrotado, porque está escolhendo de qualquer maneira. Meu tempo está acabando, então eu vou para o último ponto aqui. Sabe uma coisa interessante que Deus falou comigo? De quem era esse Golias aqui? Esse gigante era de quem? Ele se levantou para quem? Para quem? Para Saul. Não era um gigante de Davi, não. Essa luta aqui não era de Davi, irmão. Mateus 7,12. Abre aí comigo. Portanto, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazei vós também a elas, pois esta é a lei e os profetas. Tudo que você quer que alguém te faça, faça você primeiro. Se você sabia na história, eu agora não vou ler o texto mais, só vou referir, depois você pode ler lá na sua casa. Lá em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15 a 22, você sabia na história que Davi enfrentou mais 4 gigantes? E você sabia que quando Davi foi enfrentar agora o seu gigante, ele se cansou? E por ele se cansar, o gigante que ele estava enfrentando agora começou a prevalecer contra ele? Davi começou agora a perder para o gigante. Só que é bíblico, que se você fizer, que você quer que as pessoas te façam, o que você faz? Você quer ajuda? Então ajuda. Diz então que um guerreiro se levanta e vence o gigante para Davi. Você já lutou a luta de alguém, irmão? Porque é bíblico. Se você começar a lutar a luta das pessoas, as pessoas vão lutar as suas lutas. Se você orar para alguém, alguém vai orar por você. Se você amar alguém, alguém vai te amar. Se você abraçar alguém, alguém te abraça. O outro texto que eu peguei foi o texto de José. Diz que José está lá na cadeia. Pensa injustamente. Cai 2 homens na cadeia com ele. Os homens sonham. O que José faz? Interpreta o sonho deles. Diz que os homens vão embora e passa o tempo. Parece que não vai acontecer nada. Daqui uns dias, Faraó sonha. Aí agora é a vez deles lembrar de José. Porque é bíblico, irmão. É bíblico. Tem muita gente passando na prova e nós não estamos fazendo nada. Só que um dia quem vai ser provado vai ser nós. Tem muita gente na luta e a gente não faz nada. Só que um dia quem vai estar na luta é você. Se você olhar, quem venceu o gigante para Saul foi Davi. E quem venceu o gigante de Davi foi outras pessoas, irmão. Porque certo é, tem coisas que a gente não vence sozinho. Deus nunca deixou a gente, sabe, né, ser autossuficiente. Deus não chamou cristão para ser autossuficiente. Se você olhar, a Bíblia diz que Paulo orou 3 vezes por ele mesmo. O que aconteceu? Ele foi curado? Nem Paulo foi autossuficiente. Nem Paulo podia colocar a mão na cabeça dele e falar, Deus, me cura. Não era. Tem coisa que Deus vai usar pessoas para colocar a mão na sua cabeça. Nós precisamos um do outro. Aprende. Sabe, é um segredo de Deus. O que você diz assim lá em Eclesiastes. Joga o teu pão nas águas. Para quê? Para que você possa receber de volta. Sabe o que está dizendo aquele texto? Que era semente. Que eles tinham que lançar na água.
porque era uma forma deles semear. E tudo que eles semeavam, depois eles colhiam, porque era a forma deles plantar. Irmão, começa a semear. E você quer saber o campo mais fértil? É o próximo. Você quer saber, a sua bênção está na vida do irmão. Davi, ele era um homem que fazia para outras pessoas. Sabe o que Davi podia fazer? Ficar lá no campo. Era até uma oportunidade de Saul morrer pelo gigante e ele depois tomar o reino. Só que Davi era de Deus, irmão. E eu entendo, sabe, quem tem Deus não consegue ver outro necessitado, passar à beira do caminho, ver um cara deitado ali e não fazer nada. Deus já te deu óleo, Deus já te deu azeite, Deus tem colocado os necessitados no nosso meio. E nós não podemos passar à margem, irmão, sem fazer nada. E as coisas de Deus é assim, comigo. Antes de eu fazer, Deus já fez. Deus, ele nunca vai pedir para a gente fazer algo que ele não tenha feito por nós. Texto eu vou ler, não vou ler por causa do meu tempo. Mateus 25, capítulo 25, versículo 34 ao 46. Depois vocês lê. É o texto que Jesus fala assim: tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Estava preso e não fosse me visitar. Estava enfermo, não fosse lá, sabe, orar por mim. Agora a Bíblia diz que vai ter uma outra parte de pessoas que quando ele teve fome, alimentou. Quando ele teve frio, sabe, as pessoas deram ali o agasalho, fizeram alguma coisa pelo necessitado. E Jesus vai falar o que no final? Benditos do meu Pai, vinde para a morada eterna. Amados, nós estamos aqui no culto de missões. Queremos vencer os nossos, sabe, as nossas lutas. Mas uma coisa é certa, vamos precisar um do outro. Quando eu saí do projeto, comecei a vir na igreja, muitas das vezes eu entrava aqui, não era a pregação que eu precisava ouvir, porque eu já tinha aceitado Jesus. Não que eu não preciso da pregação, mas muitas vezes aquilo que o pastor estava pregando, era algo que Deus já tinha tocado no meu coração. Sabe o que eu precisava, irmão? De pessoas. Eu precisava de um outro ambiente. Eu precisava de novos amigos, porque eu não tinha. Todos os meus amigos antigamente eram lá da droga. Se você não sabe, a minha família não tem nenhum crente. Você imagina então, você sai do Reviver, chegava na minha casa, na minha visita, tinha lá um churrasco. Caixas e caixas de cerveja, droga, um monte de coisa. E eu de visita em casa, da clínica. O único lugar que tinha para me amparar era aqui. Eu precisei de pessoas para vencer o meu gigante, eu não venci ele sozinho. Não foi só naquele monte, irmão. Eu precisei de um novo ambiente, não sei se você está entendendo. Tem muita gente, sabe, que precisa do teu abraço. Às vezes aqui a gente está sendo usado, ministrando a palavra na tua vida, mas o que a pessoa precisa é que alguém chegue e fale: ó, eu estou junto, eu vou jejuar, eu vou orar contigo. E é isso que Jesus está falando. Muitos necessitados têm passado diante de vocês e vocês não têm feito nada. Sabe qual é o pecado que é esse, irmão? Negligência. Está lá em Tiago: aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Aquele que vê um necessitado, aquele que vê, sabe, uma pessoa que precisa de algo e não ajuda, Jesus fala: você deixou de fazer para mim. Mas aqueles que estão fazendo para os pequenos, Jesus está dizendo: você tem feito para mim. E eu quero te dizer uma coisa: se você faz para Jesus, Ele já fez tudo por nós, mas eu quero dizer, Ele não fica devendo nada para ninguém, irmão. O meu Jesus não deve nada para ninguém. Nunca vai dever. Tá? Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata. Eu não sei o que você tem que dar, o que você vai dar, mas eu sei que Ele não vai ficar te devendo em nada. Porque é culto de missões, irmão. Aí eu volto ao primeiro versículo para me encerrar. Quem é espiritual vai discernir isso, é uma necessidade. É Deus falando contigo que você precisa fazer um pouco mais. Agora quem é natural, isso é loucura. No mundo que a gente vive hoje, cada um é farinha pouca, meu pirão primeiro, irmão. Eu estou preocupado é comigo, pastor. O outro que corre atrás. Deus não vê dessa forma, irmão. Sabe, certa vez a Bíblia diz de um profeta que foi à casa de uma viúva.
E a Bíblia diz que aquela viúva tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Ela falou: profeta, o que está aqui, eu e meu filho vamos comer e nós vamos morrer. Olha como é que Deus age. Vai lá e faz um bolo para mim primeiro. Não tinha nem para ela, nem para o filho. E Deus queria que ela desse primeiro para ele. Talvez você está falando assim: pastor, eu tenho pouca força, eu estou cheio de problema, pastor. Como é que você fala para mim ajudar? Não tem nem tempo, é tanta coisa na minha cabeça. Olha o que Deus está falando, faz para mim primeiro. Deixa eu te usar, deixa eu colocar a minha mão em você. Porque aí depois, irmão, você vai ver como é que Deus vai levantar pessoas, intercessores, não sei, o que você precisa para te abençoar. Porque é assim, sempre foi assim. O que você quer que as pessoas te façam, faça ao próximo. E eu tenho certeza que o que você tem feito ao próximo é o que Deus vai fazer por você. Deus é muito justo, irmão. Deus é justo. Se você não faz nada, como esperar alguma coisa? Deus também, Ele permite você. Uma vez Jacó falou o quê? Falou: Deus, eu não tenho nada, mas se o Senhor me der, eu vou dar o dízimo do que eu tenho. Talvez você não tenha nada. Você fala: Deus, se o Senhor fizer primeiro para mim, eu vou trabalhar. Se o Senhor entrar lá em casa, se o Senhor curar aquela enfermidade, Deus, se o Senhor abrir aquela porta, eu vou trabalhar. Faz prova. Se você precisa, que a lã mole, que o chão mole, não sei, como Gideão, pode provar que Deus vai te responder. Agora uma coisa, se você fez aliança, a Bíblia diz, lá em Eclesiastes, não faz promessa que você não possa cumprir, irmão. Porque uma coisa eu sei, Deus tem feito. E Ele espera que a gente faça também. Sabe, Deus, Ele nos toca. Deus, Ele destruiu o meu gigante, irmão. Sabe, eu tenho um versículo que eu carrego comigo particularmente. Está lá em Salmo. Salmo 126 ou 127, que diz que Deus, Ele libertou e ainda Ele quebrou o cativeiro. Ele não só me libertou, mas Ele quebrou o meu cativeiro. Ele quebrou a armadilha que eu estava. Sabe, Deus, Ele me libertou de tal forma que eu nunca mais consegui voltar a fazer nada, a não ser ajudar pessoas a serem libertas. Eu me internei, e assim, eu não sei até onde que isso vai, mas está indo. Eu nunca mais saí da clínica. Eu sou uma pessoa que não se pode dizer que tem outra igual. Por enquanto, não. Vai ter. Ou talvez exista, eu só não conheço. Eu sou a pessoa que internei e nunca mais saí da clínica. Você pode imaginar isso? Eu nunca tive alta. Meu pastor não chegou para mim e falou: filho, você está liberado, pode ir embora. E no outro dia eu volto para a clínica. Não, eu continuo, vai fazer 15 anos que eu estou no mesmo lugar. Agora já, pastor, as coisas foram acontecendo, porque Deus é assim, a gente não pode ficar parado. E foi acontecendo. Mas pensa, irmão, Deus, Ele fez algo, sabe, e eu acredito, talvez, por que Deus fez? Porque eu estou ajudando pessoas a fazer. Por que Deus está me sustentando? Porque eu estou ajudando pessoas na minha fraqueza, na minha limitação. Sabe, irmão? Nos meus defeitos, mas eu estou lá, eu estou orando com eles, estou indo lá abraçar eles, estou indo lá bater de frente com aqueles demônios que agarram uns, estou lá ajudando outros que tomam remédio, eu estou lá, sabe, vestindo alguns que estão sem roupa, eu estou lá pedindo para pessoas, eu tomo um monte de não na cara, não tem problema, mas eu estou fazendo para alguém alguma coisa. Sabe o que está acontecendo? Deus, Ele sempre fez por mim. Eu não posso reclamar de Deus. Ah, irmão, Deus é bom demais comigo. Sabe, e nada do que eu estou fazendo é porque não tem, é só agradecer, porque não tem como pagar. E que no nome de Jesus você possa fazer algo. Se você precisa que Deus faça algo, então começa a fazer, porque é assim. Fica de pé. Feche teus olhos em nome de Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Oh, Pai, eu sei que esse é o teu evangelho, Deus. Esse é o teu evangelho, Pai. A tua palavra mesmo diz que mais bem-aventurado é dar do que receber, Deus. Meu Pai, eu sei que o Senhor tem chamado essa igreja a dar, Deus, a fazer a tua obra, Pai, a sair dessas quatro paredes. O Senhor tem nos chamado a nos envolver, Deus. E quantas das vezes, meu Pai, o que está dentro do nosso coração é o medo. Nós nos sentimos pequenos, Deus. Mas está lá escrito na tua palavra, lá no livro de Timóteo, que o Senhor não nos deu o espírito de covardia, Pai. O Senhor não nos deu um espírito de medo, mas o Senhor nos deu um espírito de ousadia, de intrepidez, Deus.
Ó Pai, derrama essa unção sobre a tua igreja, derrama esse poder sobre nossas vidas, como o Senhor ungiu um dia Davi, Pai. Venha nos ungir nesta noite, Pai. Nos tira deste mundo natural e nos leva para o mundo sobrenatural, Pai, para o mundo espiritual, Deus. Nos faça discernir todas as coisas. Senhor, envolve a tua igreja, Deus. Envolve a tua igreja, leva elas, ó Pai, a ver como o Senhor vê. O Senhor nunca vê o necessitado e o julga. O Senhor sempre vê o necessitado e o abraça. O Senhor derrama vinho, o Senhor derrama azeite. O Senhor abraça, ó Pai, os feridos, Senhor. Oh Deus, enche o nosso coração da compaixão, Deus. Enche o nosso coração de misericórdia, Deus. Como Davi, Pai, lutou por aquele gigante que era de Saul, e depois o Senhor levantou pessoas para lutar por Davi. Assim também aconteça conosco, esses que estão lutando a luta de outros, Deus. Que o Senhor possa levantar pessoas para lutar as suas lutas, em nome de Jesus, Deus.